Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Patologia Fácil. E a aula de hoje na verdade não é uma aula, são mais dicas que eu tenho que passar para vocês, eu acho muito importante. Quem é meu aluno sabe que essas dicas eu passo sempre no primeiro dia de aula, porque eu acho muito interessante os alunos saberem disso. E aí eu já começo para vocês com uma pergunta aqui, ó. Vocês sabem como estudar com eficiência e qualidade? Né? Sabem disso? Todo mundo sabe? Eu acredito que não. Por que eu acredito que não? Bem, eu nem sempre soube. Eu fazia japonês e eu tinha um pouquinho de dificuldade de aprender no início. E eu via os meus amigos de japonês aprendendo muito rápido, eu me impressionava com aquilo. Até que em determinado dia, a professora falou sobre isso que eu vou falar para vocês. E desde então, eu aplico isso em tudo que eu vou fazer na minha vida, em todas as coisas que eu vou estudar. E, inclusive, eu apliquei isso para quando eu fui passar para o mestrado, né? Eu estudei muito e acabei tirando, inclusive, a maior nota na prova específica do mestrado. Claro, para quem me viu fazer a prova soube que eu não fiquei em primeiro lugar, porque avaliava também o currículo, e meu currículo não era muito bom na época. O processo de estudar, pessoal, ele requer autoconhecimento. Não existe uma fórmula mágica que eu vá passar aqui para você e você vai magicamente começar a aprender tudo. O que eu vou fazer para vocês, o que eu vou ensinar para vocês aqui, é que você tem que se conhecer para aprender melhor. Por que isso, professor? Bem, nós humanos temos cerca de 5 principais tipos de memórias. O primeiro mecanismo pelo qual nós aprendemos é a memória visual. Você aprende aquilo que você vê. E como é que eu aprendo vendo? Eu aprendo vendo quando eu estou lendo, quando eu estou olhando, inclusive, as figuras do livro. Vocês fazem isso também quando estão aqui no canal Patologia Fácil, né? Olhando os meus slides. Os meus slides têm figuras e vocês aprendem olhando as figuras. Só que todo mundo aprende bem somente olhando as figuras, olhando os slides? Não, tá? Mas quem aprende bem isso tem que ter ciência que, se você pegue mecanismos onde você olhe figuras, leia bastante, você vai aprender muito bem, você vai aprender com qualidade. E uma outra coisa que é interessante aqui é que existem pessoas que têm a memória visual tão aguçada que as pessoas dizem que essa pessoa tem memória fotográfica. Só que, claro, é uma menor porcentagem da população. Professor, eu não tenho memória visual aguçada. Você pode ser esse outro tipo de pessoa aqui, ó, que tem a memória auditiva aguçada. E como é a memória auditiva? São pessoas geralmente que têm facilidade de aprender o que escutou. E aí essas pessoas podem, inclusive, ter um problema, né? Professor, eu leio e não entendo o que eu estou lendo. Então, aqui vai a dica que eu tenho para você. Quando você estiver lendo, grave, leia em voz alta, grave um áudio para você, grave um áudio de você lendo. Depois, o que você faz? Você escuta o seu áudio, para você tentar se entender e tentar entender o que você leu. Então, se você fizer isso, você vai aprender com maior qualidade, sim. Outra coisa que você pode fazer é vir aqui no canal Patologia Fácil e estudar com a gente, porque a todo tempo eu estou falando e você também está aprendendo. Usa esses áudios no ônibus, escuta esses áudios nos seus momentos vagos no trabalho. Sempre que você tiver um momento vago, estuda esses áudios. E aí você vai aprender muito, muito mais e com melhor qualidade. Bem, professor, eu não me encaixo nem na memória visual, nem na memória auditiva. Não se preocupa, você pode ser como eu. Você pode ter a memória mecânica aguçada. E aí, quem tem a memória mecânica aguçada sofre de um dom e uma maldição. Por que, professor, um dom? O dom da memória mecânica, se você trabalha a memória mecânica com eficiência, você aprende tudo e por um longo período. No entanto, você demora muito mais tempo do que quem tem a memória visual e do que quem tem a memória auditiva para aprender. Porque a memória mecânica é você pegar o papel e caneta e escrever, fazer um resumo do que você leu, fazer um mapa conceitual do que você leu, fazer um mapa mental do que você leu. Então, você demora muito mais tempo para fazer isso. Mas se você faz com qualidade, você aprende muito. Professor, o senhor pode me dar uma dica para quem tem a memória mecânica? Sim. Terminou a aula, separa lá 15 minutos de cada aula, né, depois do final da aula, para você fazer um mapa conceitual, para você fazer um mapa mental. Por quê? Você está com tudo fresco ali na sua cabeça que o professor explicou. Aí você passa aquilo para o papel e exercita, ou seja, você já faz o seu processo de aprendizado. E aí, uma coisa muito boa também, se em cada aula do professor você fizer isso, chega na semana de provas, você utiliza esses mapas mentais e conceituais para estudar. E aí você só precisa rever o que você percebe que você não lembra mais.
E aí você vai tirar, inclusive, uma boa nota, porque você estudou regularmente aquelas coisas. Bem, professor, eu não tenho memória visual, eu não tenho memória auditiva e eu não tenho memória mecânica. Que memória eu tenho, professor? Estou perdido? Não. Você pode ter também a memória associativa. Professor, como é esse tipo de memória associativa? Você geralmente aprende associando um novo conhecimento a um conhecimento antigo que você já tinha. Inclusive, você pode associar a palavras a várias coisas. E, inclusive, quem tem esse tipo de memória aguçada, né, a memória associativa aguçada, geralmente chega em sala de aula. O professor está falando sobre uma doença cardíaca lá. Aí você lembra do que aconteceu com seu pai, com sua mãe, com sua avó, né? Por quê? Você associa aquele conhecimento que o professor está te passando com um novo conhecimento. Professor, como é que eu posso trabalhar isso aí? Simples. Tente ver com o seu professor, ou até mesmo pegando a ementa da disciplina, qual vai ser a próxima aula. E aí, o que você faz? Você estuda antes daquela aula. Por quê? Se eu estudar antes das aulas, o que vai acontecer? Eu vou chegar na sala com dúvidas, eu vou chegar em sala com conhecimento prévio. E aí eu não vou chegar mais em sala só para estar na sala. Eu vou chegar em sala para responder as minhas dúvidas e associar os novos conhecimentos que o professor tem para me passar com os conhecimentos que eu já tinha. Então você também, quem tem memória associativa, começa a entender e aprender muito mais. E por fim, a gente tem a memória olfativa. E a memória olfativa já é um pouco mais difícil da gente trabalhar em sala de aula. Mas não é impossível, basta você ter criatividade. Sei lá, coloca uns aromas enquanto você estiver estudando, ou até mesmo come algumas comidas que têm alguns aromas agradáveis para você. Porque a memória olfativa, ela trabalha muito com a memória associativa também. Porque quem tem a memória olfativa geralmente anda pela rua, sente um perfume e lembra do perfume da ex, do ex, ou lembra até mesmo de um acontecimento da infância, tá bom? Existe essa associação da memória olfativa com a memória associativa. Mas vocês devem ter percebido que vocês não têm somente um tipo de memória aguçada. Você geralmente pode se encaixar aqui em mais de um tipo, 2 ou 3, às vezes até nos 5 tipos de memórias diferentes. Mas isso é bem raro. E isso é interessante porque quanto mais tipos de memória você trabalhar durante seu processo de aprendizado, mais você vai aprender, tá? Mais você vai aprender. Então, se você tem a memória mecânica, sei lá, assistir uns vídeos, né? Escuta as videoaulas, então na videoaula você já trabalha tanto a memória visual quanto a memória auditiva, faz o mapa conceitual daquela aula que você assistiu e sempre estuda antes das aulas do professor. Assim você vai obter um melhor rendimento escolar. Outra coisa é que trabalhando sempre antes das aulas, você se beneficia de uma outra coisa que acontece nas faculdades. Que coisa é essa, professor? Bem, nas faculdades acontece uma coisa que eu não concordo. Por que você não concorda, professor? Bem, a gente tem uma semana de provas. E aí, na semana de provas, você tem a prova de todas as 5 disciplinas que você está estudando naquele semestre. E aí, em cada disciplina, você tem cerca de 200 a 300 páginas para ler. Ou seja, você vai ter ali umas 1000 páginas para ler naquela semana. Isso é humanamente impossível. O que você tem que fazer para evitar isso? Estudar muito antes. Então, se você estuda muito antes, utilizando todas as coisas que eu falei aqui para vocês, vai chegar na semana de provas e você vai se dar muito bem. Por quê? Você não vai precisar estudar tudo, você vai pegar os seus mapas conceituais, estudar os mapas conceituais e saber o que você precisa, né? Estudar mais a fundo para aprender mais. E o que você já está dominando, tá? Bem, pessoal, se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, curta o vídeo, compartilha com seus amigos, né? Porque assim você me ajuda a divulgar conhecimento e assim o meu vídeo ganha mais engajamento aqui no YouTube. Eu preciso muito disso. E caso você ainda não me siga lá no meu perfil do Instagram, que é patologia.fácil, vai lá e me segue. Sempre eu divulgo cursos gratuitos e existem alguns cursos pagos também, porque eu tenho que lucrar alguma coisa de vez em quando, né? Então, pessoal, muito obrigado e espero vocês aqui na nossa próxima aula do canal.